Bom, pessoal, vamos gravar aqui um debate bem rápido sobre a temática dessa semana, desafios e soluções para a mobilidade urbana no Brasil. Essa atividade está ficando no YouTube para que vocês possam sempre estar se orientando. Esse tema de redação pode ser feito posteriormente, mas foi gravado aqui para a semana do dia 3 e dia 19 de janeiro. Falando um pouquinho sobre mobilidade urbana, a gente vai trazer em especial uma análise temática voltada à metodologia do curso de como começar uma redação, né? Então, a gente sabe que a gente vai ter um tema que trouxe a palavra desafios e soluções. Isso faz com que, nessa função temática, né, essas expressões que aparecem no começo, normalmente falam sobre a nossa função temática, como é que eu tenho que direcionar os meus desenvolvimentos. É um desenvolvimento um pouco mais resolutivo, que pede que a gente, durante a nossa abordagem temática, já vá pensando durante o desenvolvimento em soluções. Não é um desenvolvimento que eu posso me prender apenas aos problemas. A problematização vai ser importante nos desenvolvimentos, mas aqui vai ser importante também apresentar algumas possibilidades de solução. Depois, no tema de como começar uma redação, a gente normalmente passa para a leitura dos textos motivadores, busca uma utilidade neles. Vamos fazer uma rememoração do nosso planejamento textual, algumas áreas de conhecimento que vocês podem trazer, curiosidades, caso esse tema caia para a gente. E tem uma redação que eu produzi via inteligência artificial para a gente fazer uma análise, tá, subjetiva aqui. Vamos lá. Primeiro texto motivador. Normalmente a redação do Enem hoje em dia vem trazendo de 3 a 5 textos, às vezes 6 textos, está ficando um pouco mais longa. Tentei trazer nesse molde para vocês. Vamos lá. Texto 1 é um texto lá da Enel-X, né? Desafios e soluções da mobilidade urbana no Brasil. Texto 1. A mobilidade urbana no Brasil ainda é vista como um dos principais gargalos das gestões municipais. Oferecer soluções eficientes de transporte público e melhorar as condições para o transporte individual são grandes desafios, principalmente para os governantes da maioria das cidades. A falta de mobilidade urbana adequada reflete as desigualdades sociais e espaciais existentes no país. Os bairros mais periféricos e as regiões de menor renda têm acesso limitado à exclusão social e dificuldade de acesso a serviços essenciais. A poluição do ar e as emissões de gases de efeito estufa relacionadas ao transporte urbano também se configurou como preocupações crescentes. A dependência de veículos movidos a combustíveis fósseis contribui para os riscos de mudanças climáticas e para a problemática de saúde. Gente, o que é um texto útil? Um texto útil é um texto que pode virar tese, e se vai virar tese, eu preciso pensar no problema que ele pode apresentar ou que ele está apresentando. Um texto inútil é aquele texto que a gente não vai conseguir virar uma tese, mas ele vai ser pontuado em algum momento da minha redação. Não sei se vocês concordam, mas esse texto aqui eu concordo que seja útil. Ele traz várias abordagens na mobilidade urbana. Tanto, primeiro, ele entrega para a gente que isso é uma questão de gestão municipal. No tópico do parágrafo 2, ele traz para a gente a questão salarial e de classes sociais, que pode virar uma tese para o estudante. Claro que o estudante tem que pensar qual é o problema disso, né? A gente não consegue resolver, de fato, a falta de mobilidade nas regiões mais interioranas ou nas regiões mais, assim, menos abastadas, mas a gente precisa entender por que isso acontece, né? Essa população costuma dar mais renda, mas a gente sabe que os interesses públicos, às vezes, não conseguem ascender em relação ao que dá lucro. Quem anda mais de transporte público é a galera da região mais pobre, mas não são eles que têm os melhores ônibus, né? Aqui na região metropolitana mesmo, o ônibus CDU Várzea Boa Viagem é um ônibus que tem acesso para carregar o celular via USB em todas as laterais, mas é um ônibus vazio. Daí a gente tem as opções aí mais lotadas, né? Xambá, Joana Bezerra, que são bem menos abastadas e com transportes bem menores. Qual é o problema disso? Né? O que é que ocasiona isso? É importante que o estudante raciocine se ele for escolher isso como tese. No terceiro tópico, ele traz para a gente também os efeitos ambientais, que hoje, quando eu falei de mobilidade urbana, não é só mobilidade urbana, né? Sempre foi um tema que se debatia muito, mas aqui na questão ambiental, né? Autossustentável, que hoje é uma temática importante. Todos esses parágrafos podem virar teses, é um texto muito importante, a gente aí colocaria como um texto útil. Texto 2. Causas dos problemas de mobilidade urbana. Por se tratar do direito de ir e vir das pessoas, a mobilidade urbana está diretamente ligada ao processo de urbanização das cidades. Esse processo teve sua acentuação com a chegada das grandes indústrias no Brasil na década de 30. Tais indústrias se concentram em poucas áreas, principalmente nas regiões sudeste. A industrialização acelerou a migração do campo para a cidade, conhecida como êxodo rural, em que as pessoas partiam das áreas rurais em busca de empregos e possíveis melhorias de vida. Essa migração acelerada, entretanto, não acompanhou a geração de empregos, o que trouxe grande competitividade em várias áreas. Moradia, trabalho, alimentação, lazer e principalmente o uso dos espaços públicos. Com isso, a mobilidade urbana ao longo dos anos ganhou evidência gerando graus de planos urbanos. Isso aí é um texto para a gente, eu acho que esse entraria como inútil. Ele traz uma contextualização histórica que, em tese, é para o aluno ter na cabeça, né?
Mobilidade urbana tem tudo a ver com industrialização, e o processo de industrialização no Brasil começa na era Vargas, né? Na verdade, mais com o processo de estatais e posteriormente com JK, Juscelino Kubitschek, no sentido de a abertura para o mercado externo, né? Aquela ideia dos 50 anos e 5, e é quando o Brasil instala o seu sistema de mobilidade urbana do tipo petrolífero, né? A gente tem carros à base de petróleo e gasolina, a gente tem caminhões à base de gasolina, tudo é à base de gasolina, né? Isso com muito incentivo da iniciativa dos Estados Unidos, né, que financiaram toda a campanha de JK. Se você não tem esse contexto histórico, eu sugiro que você dê uma estudadinha, tá? Dá uma assistida num vídeo sobre JK 50 anos em 5, tá? Você vai entender um pouco melhor esse contexto. Mas, no geral, textos que trazem contextos históricos pra gente nunca são muito úteis. Se eles forem áreas de conhecimento, você não vai colocar na sua redação porque é repetição. Se você colocar ele na sua redação, ele é um problema que já aconteceu, não tem solução. Mas é importante que a gente saiba que se está com um texto motivador, preciso pelo menos citar que algum aspecto está sendo trazido aí, ou que a industrialização acompanha, por exemplo, a mobilidade urbana, a questão de concentração nos centros. Eu posso citar essas áreas de conhecimento, mas sabendo que elas não vão me pontuar, pelo contrário, despontuar. O texto 3, ele traz aí a imagem do Rio de Janeiro, olha aí, mobilidade urbana, índice do tempo gasto no trajeto de casa ao trabalho na cidade do Rio de Janeiro. Percebam que é melhor na região que é mais próxima à área de mar, né? A gente chama essa região litorânea, são as áreas mais, normalmente aqui no Brasil, são as áreas mais ricas, né? Mais inacessíveis financeiramente falando, e a gente vai ter essa queda do tempo de deslocamento de casa para o trabalho, quanto mais a gente avança para a região interiorana. Textos com imagens para Enem são os mais úteis, sabe, gente? São os que a gente mais tem que prestar atenção. Esse aqui eu considero inútil, porque a gente já tinha debatido isso no texto 1, que foi um texto muito bom, mas não costumam ter textos tão bons assim no Enem, né? Indicador geral de mobilidade urbana sustentável. Olha, esse texto aqui já deixou muito claro que eu vou ter que falar no desenvolvimento sobre mobilidade urbana sustentável. Já é o segundo texto motivador que traz isso pra gente. Então, não é só mobilidade urbana, não é só isso. Vai ter que trazer pra gente sustentabilidade. Então, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, BH e vai descendo para, por exemplo, São Paulo, que tem uma menor nota atribuída, né? A gente pode avaliar aqui essas capitais, talvez mais populosas, né? Salvador, Poá, São Paulo, como tendo melhores índices. Isso talvez esteja associado a quanto mais populoso, pior a mobilidade urbana. Eu não posso garantir isso, mas é um texto com imagem, eu posso pensar numa tese como essa. Considerar esse texto inútil. Texto 5. Enelx Mobilidade Urbana Sustentável. A empresa Enelx é uma empresa global com soluções inovadoras em energia para pessoas, cidades e empresas. Seus objetivos são promover a transição para um modelo de energia sustentável e colaborar para a construção de cidades inteligentes, em uma perspectiva de um futuro mais verde e inclusivo. No âmbito da mobilidade urbana sustentável, a empresa vem trabalhando em diversas iniciativas e projetos que visam a descarbonização das cidades e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Uma das principais ações da Enel-X no setor da mobilidade urbana elétrica é a ampliação da infraestrutura de recarga para veículos elétricos em todo o mundo. Ó, vê que legal, gente. Gostei que esse texto trouxe para a gente uma outra alternativa da mobilidade urbana, né? A gente, acho que há 10 anos atrás, 5 anos atrás, e esse texto, esse tema de redação, ele sempre caiu assim em tese. A gente sempre acha que ele pode cair, né? Mas a gente sabia pouco sobre esse sistema de veículo elétrico. E hoje é iniciativa ativa, né? A gente vê mais os carros, em especial da BYD, que teve uma entrada bem forte aqui no Brasil, que é aquele carro que tem escrito na frente CIE, né? E agora a gente consegue discutir um pouquinho melhor, entender um pouquinho melhor, e acho que está mais presente no cotidiano essa possibilidade dos veículos elétricos. Então, olha, já é um caminho para um dos meus desenvolvimentos que, obrigatoriamente, já que eu tenho 2, 3 textos motivadores sobre isso, estão me encaminhando para falar sobre mobilidade urbana sustentável. Outra iniciativa é o desenvolvimento de soluções para o sistema de eletromobilidade pública, objetivando a melhora da eficiência energética e a redução dos custos operacionais de ônibus elétricos. Aqui deve estar falando sobre diminuir, por exemplo, talvez os caminhos, aumentar a quantidade de integrações, né, para os ônibus não fazerem os mesmos caminhos, mas terem uma quantidade de rota maior. A empresa lidera as discussões sobre as melhores práticas e soluções inovadoras para a mobilidade urbana, que é só da empresa, né? Vamos desconsiderar. Texto muito útil, né? Trazendo uma perspectiva mais clara para a gente dessa mobilidade urbana. Pessoal, leitura de texto motivador é muito importante, mas mais do que isso, eu preciso saber também as minhas palavras-chave. E aqui a gente percebeu que a palavra-chave vai ser mobilidade urbana sustentável num desenvolvimento e mobilidade urbana apenas no outro. Preciso saber a definição de mobilidade urbana, que não é só ônibus, são as formas de se locomover dentro de um sistema conectado. Tá, a gente está falando de ônibus, a gente está falando de bicicleta, a gente está falando de carro, a gente está falando de caminhão,
de como as nossas vendinhas, nossas compras da Shopee chegam para a gente, né? Como funciona o sistema de entregas, tudo isso é mobilidade urbana. Não vamos só restringir a ônibus. A perspectiva é muito mais ampla. É importante que o aluno siga aquele passo a passo de como começar uma redação, defina com qualidade o que é mobilidade urbana, vá puxando algumas definições e alguns sinônimos para ele não se prender a apenas ônibus. Todo mundo vai falar de ônibus. Janeiro. Fala um pouquinho sobre mobilidade urbana, a gente vai trazer em especial uma análise temática voltada à metodologia do curso de como começar uma redação, né? Então a gente sabe que a gente vai ter um tema que trouxe a palavra desafios e soluções. E isso faz com que nessa função temática, né, essas expressões que aparecem no começo normalmente falam sobre a nossa função temática, como é que eu tenho que direcionar os meus desenvolvimentos. É um desenvolvimento um pouco mais resolutivo, que pede que a gente, durante a nossa abordagem temática, já vá pensando durante o desenvolvimento em soluções. Não é um desenvolvimento que eu posso me prender apenas aos problemas. A problematização vai ser importante nos desenvolvimentos, mas aqui vai ser importante também apresentar algumas possibilidades de solução. Depois, no tema de como começar uma redação, a gente normalmente passa para a leitura dos textos motivadores, busca uma utilidade neles. Vamos fazer uma rememoração do nosso planejamento textual, algumas áreas de conhecimento que vocês podem trazer, curiosidades, caso esse tema caia para a gente. E tem uma redação que eu produzi via inteligência artificial para a gente fazer uma análise, tá, subjetiva. Você não vai falar de ônibus. Trouxe aqui algumas teses para vocês, fora o que já estava aí nos textos motivadores, tá? O interesse privado no estilo atual de deslocamento. Isso é sempre uma discussão muito grande, porque no Brasil é um país muito amplo, né, no sentido plano, né, que deveria ter maior estímulo ferroviário, mas falta esse estímulo justamente por um interesse privado em manter o sistema atual que financia, né, petrolíferas e o sistema de subsídio, né? É muito melhor pagar um caminhoneiro 10 mil, que o cara já lucra com um sistema de mecânicas, que o cara já lucra com um sistema de gasolinas, do que você tentar ferroviar a situação e diminuir esses custos operacionais, porque já existe todo um sistema financeiro nesse aspecto, né? E também tem a iniciativa individual, não vamos falar só do público, né? A falta de iniciativas individuais, né? As pessoas não buscam práticas como apps de caronas, né? Tentar também, tanto da perspectiva pessoal quanto governamental, diminuir, né, os impostos para motociclistas, incentivar fiscalmente as caronas, tornar o sistema, além de mais móvel, também mais desafogado. São algumas sugestões de planejamento estrutural para vocês. Janeiro. Fala um pouquinho sobre mobilidade urbana, a gente vai trazer em especial uma análise temática voltada à metodologia do curso de como começar uma redação, né? Então a gente sabe que a gente vai ter um tema que trouxe a palavra desafios e soluções. E isso faz com que nessa função temática, né, essas expressões que aparecem no começo normalmente falam sobre a nossa função temática, como é que eu tenho que direcionar os meus desenvolvimentos. É um desenvolvimento um pouco mais resolutivo, que pede que a gente, durante a nossa abordagem temática, já vá pensando durante o desenvolvimento em soluções. Não é um desenvolvimento que eu posso me prender apenas aos problemas. A problematização vai ser importante nos desenvolvimentos, mas aqui vai ser importante também apresentar algumas possibilidades de solução. Depois, no tema de como começar uma redação, a gente normalmente passa para a leitura dos textos motivadores, busca uma utilidade neles. Vamos fazer uma rememoração do nosso planejamento textual, algumas áreas de conhecimento que vocês podem trazer, curiosidades, caso esse tema caia para a gente. E tem uma redação que eu produzi via inteligência artificial para a gente fazer uma análise, tá, subjetiva, tá bom? Trouxe aqui algumas áreas de conhecimento, pra vocês darem uma olhadinha, tá? Em mobilidade urbana, a gente tem a lei de 2017, que estabeleceu diretrizes claras, tá, de transporte público, ciclismo, estabeleceu as ciclovias. É uma lei para vocês darem uma boa olhadinha, tá? Em história, eu queria trazer para vocês que o primeiro metrô do mundo é o metrô de Londres, tá? E ainda é um exemplo de mobilidade urbana qualitativa, porque foi bem instalado no começo do sistema industrial, diferente do nosso sistema, que foi instalado durante o sistema industrial, ou seja, já existiam os grandes polos, não dá para tirar o grande polo dali para colocar uma via, né? Em Geografia do Brasil, eu trouxe, por exemplo, para vocês o melhor sistema de mobilidade urbana do Brasil, que é o de Brasília, que foi feito antes, obviamente, da industrialização, o que torna mais fácil o procedimento de produção desses tipos de localidades. Filmes e produções culturais tem o filme Speed, que é um filme mais específico, com Keanu Reeves, com a Sandra Bullock. Assistam aí, é um filme legal e que vocês podem trazer novidades sobre mobilidade urbana, o impacto do metrô na vida da população. Tem uma música também, acho que isso aqui é um detalhe, mas trouxe também uma solução que existe ao redor do mundo. Né? Em Copenhague a gente tem
e extensas vias de ciclovias que são incentivadas pelo governo, né, para redução do tráfego de poluição, principalmente fiscalmente, ok? Algumas áreas de conhecimento culturais, gente, a gente tem Xamã, né? Sempre vamos abaixar o preço da passagem, em 3 músicas diferentes, que a gente sempre faz referência. E tem outras citações de filmes, né? A gente tem o filme Carros, que traz as diferenças, e também os interesses pessoais para manter esses sistemas petrolíferos. A gente tem tanto os filmes Família do Futuro quanto De Volta para o Futuro, trazendo referências de ideias de pessoas que fazem filmes para melhorar a mobilidade urbana. Então, se essa galera consegue pensar em alguma coisa, a gente pode citar na nossa redação como opções cotidianas. Janeiro. Fala um pouquinho sobre mobilidade urbana, a gente vai trazer em especial uma análise temática voltada à metodologia do curso de como começar uma redação, né? Então a gente sabe que a gente vai ter um tema que trouxe a palavra desafios e soluções. Isso faz com que nessa função temática, né, essas expressões que aparecem no começo, normalmente falam sobre a nossa função temática, como é que eu tenho que direcionar os meus desenvolvimentos. É um desenvolvimento um pouco mais resolutivo, que pede que a gente, durante a nossa abordagem temática, já vá pensando durante o desenvolvimento em soluções. Não é um desenvolvimento que eu posso me prender apenas aos problemas. A problematização vai ser importante nos desenvolvimentos, mas aqui vai ser importante também apresentar algumas possibilidades de solução. Depois, no tema de como começar uma redação, a gente normalmente passa para a leitura dos textos motivadores, busca uma utilidade neles. Vamos fazer uma rememoração do nosso planejamento textual, algumas áreas de conhecimento vocês podem trazer, curiosidades, caso esse tema caia para a gente. E tem uma redação que eu produzi via inteligência artificial para a gente fazer uma análise, tá, subjetiva. Para finalizar, eu trouxe uma redação aqui para vocês. Queria que vocês dessem uma lidinha, talvez motivá-los, tá? Vou deixar aqui um time freeze. A próxima semana vocês já vão ter visto a aula de competências da redação e em vez de vocês olharem essa redação, a gente vai corrigi-la juntos, beleza? Mas por enquanto, deem uma olhadinha, talvez vocês podem agregar algumas questões para vocês, para a redação de vocês, em especial a estrutura de conectivos que ficou interessante. Curiosa, porém interessante. E aí a gente conversa em sala, beleza? Beijão, tchau, tchau. Janeiro. Fala um pouquinho sobre mobilidade urbana, a gente vai trazer em especial uma análise temática voltada à metodologia do curso de como começar uma redação, né? Então a gente sabe que a gente vai ter um tema que trouxe a palavra desafios e soluções. Isso faz com que nessa função temática, né, essas expressões que aparecem no começo, normalmente falam sobre a nossa função temática, como é que eu tenho que direcionar os meus desenvolvimentos. É um desenvolvimento um pouco mais resolutivo, que pede que a gente, durante a nossa abordagem temática, já vá pensando durante o desenvolvimento em soluções. Não é um desenvolvimento que eu posso me prender apenas aos problemas. A problematização vai ser importante nos desenvolvimentos, mas aqui vai ser importante também apresentar algumas possibilidades de solução. Depois, no tema de como começar uma redação, a gente normalmente passa para a leitura dos textos motivadores, busca uma utilidade neles. Vamos fazer uma rememoração do nosso planejamento textual, algumas áreas de conhecimento vocês podem trazer, curiosidades, caso esse tema caia para a gente. E tem uma redação que eu produzi via inteligência artificial para a gente fazer uma análise, tá, subjetiva.